Os dividendos no Brasil estão com os dias contados e agora, meu Deus do céu, o que eu vou fazer com meus investimentos agora? O Nine aí vai vir, vai tributar todo mundo, meu Deus do céu, como é que vai funcionar? Vamos falar sobre isso, vamos entender aqui o que a gente pode esperar, se vai ter tributação de fato dos dividendos ou não. Se houver tributação, como que o mercado deve reagir diante disso? Fiagros, os FIIs, os fundos imobiliários também serão tributados? Vamos falar sobre tudo isso aqui para a gente compreender todos os detalhes e não tomar nenhuma atitude precipitada, beleza? Então fica comigo até o final do vídeo, já se inscreve aí no canal, deixa o dedo do like aí se você já é um investidor casca grossa, beleza? E vamos compreender aqui, tá? Primeiro ponto que a gente tem que a reforma tributária ela está se dando em algumas fases, né? Então a gente já teve a primeira fase, que foi uma simplificação do arcabouço tributário, substituindo aí IPI, PIS, COFINS, ICMS, ISS, e houve essa substituição pelo IBS e pelo CBS. E agora a gente vai para a segunda fase e talvez tenha até uma terceira fase que vai ser mais voltada somente para os investimentos. Talvez seja tramitado tudo na segunda fase, talvez tenha mais uma fase ainda, tá? Então a gente pode ver aqui que o próprio Haddad tem falado aqui na semana passada que a segunda etapa da reforma tributária, que tratará da cobrança de impostos sobre a renda, deverá tramitar no Congresso Nacional de forma simultânea a análise da proposta de emenda à Constituição que aborda os impostos sobre o consumo, PEC 45 de 2019 pelo Senado Federal, tá? E aí a gente cai na seguinte questão, né? Quais países não tributam dividendos? Porque é justamente isso que vão falar, né? Se a gente olha somente o Brasil, Colômbia, Estônia e Letônia não cobram dividendos. Então, o Brasil é que está certo, o resto do mundo inteiro está errado. Então, a gente precisa conhecer alguns pontos, né? Porque, se você não sabe, aqui no Brasil a gente cobrava imposto sobre os dividendos até 1995. Porém, chegado nesse ano, foi tomada a decisão de que o governo optou por aumentar a tributação sobre o IRPJ, que é o Imposto de Renda sobre Pessoa Jurídica, como uma forma de antecipar a arrecadação. Então eles aumentaram esse tributo e em contrapartida isentaram o dividendo, porque o dividendo a empresa está tocando lá, está fazendo suas operações e tudo mais, sobra um caixa ali e tal, e a empresa ela pode optar, manter em caixa, reinvestir no negócio, e lá na frente, caso ela opte por distribuir seus dividendos para os seus acionistas, aí sim ela pagaria o imposto. Então, se o governo cobra IRPJ, acaba se antecipando a cobrança desse imposto. Então o governo entendeu que seria uma boa, né, fazer essa troca. E foi isso que foi feito. Então aqui no Brasil especificamente houve essa isenção por esse motivo. Então isso já guarda essa informação porque a gente precisa levar em consideração caso haja um aumento de dividendos, a gente precisa ter uma contrapartida que é a redução do IRPJ. Beleza? Próximo ponto que a gente tem aqui, tese da tributação. Então o que vão falar quando forem tratar sobre esse assunto lá no Congresso, né? Então a tese que será apresentada muito provavelmente será essa daqui. Vai ser um estímulo às empresas manterem os recursos dentro da companhia, né, para reinvestimento interno, fortalecendo a geração de empregos. Legal. É justamente isso aí. Faz total sentido. Se a gente gera um estímulo que é, pô, beleza, a gente vai tributar vocês aí, se mandar o dinheiro para a pessoa física, a gente vai tributar vocês. Ou seja, é um desestímulo para que haja essa transferência desse valor ali para a pessoa física, né? E aí, o que acontece? De fato, né? O dinheiro fica dentro da empresa, o que a empresa vai fazer com esse dinheiro? Ela vai reinvestir ali no próprio negócio, vai expandir a fábrica, vai contratar mais funcionários para poder expandir mais e tudo mais. Então faz total sentido. Só que a gente precisa de uma contrapartida, que é justamente essa que eu falei anteriormente, porque se a gente simplesmente aumenta mais os dividendos, acaba sendo uma bitributação, porque lá atrás essa tributação do dividendo foi passada para o IRPJ. Então, se a gente mantém o IRPJ num patamar acima, né, do que a gente teria, a gente acaba tendo um imposto a mais ainda. Ou seja, o governo vai acabar arrecadando mais dinheiro. E, a meu ver, é justamente essa a intenção, né? Então, para fazer sentido, seria necessário uma redução de IRPJ, certo? Conforme eu falei anteriormente. Agora, qual que é a intenção real, né? Ao meu ver, eu pergunto a tua opinião, o que tu acha? Comenta aqui embaixo. Qual que é a intenção real do governo com a tributação dos dividendos? A meu ver, aumentar ainda mais a arrecadação. E aí eu gosto de lembrar, né, que tanto governo de esquerda ou direita, quem está no poder, quer mais poder, quer se perpetuar no poder, e o que precisa ser feito?
né? Então, pô, se o governo gasta mais do que arrecada e a gente quer se manter nessa bagaça, a gente precisa arrecadar mais. Então, Paulo Guedes, que era conhecido por ser um liberal, né? Ele também propôs, tá? Tributar os dividendos. E como que era a proposta dele? Talvez venha algo similar nesse sentido, então a gente já fica até atento em relação a isso. Então a proposta era a seguinte: alíquota de 20% sobre o pagamento de dividendos, então hoje é 0%, aumentaria para 20%, com contrapartida, então teve contrapartida que eu falei anteriormente, da redução do IRPJ, de 25% para 20%, então uma redução de apenas 20%. Elevando a carga tributária total para até 43%. Se a gente pega o total aqui, a maior parte das empresas acabam pagando 34%. Com essa proposta aqui, a carga tributária aumentaria para 43%. Então, há um aumento significativo aqui. Beleza, pessoal? Então, é aquilo, né, cara? Quem está no poder vai querer colocar na cola da população, tá? Cortar na carne, jamais, jamais. É sempre na cola da população. Então, a gente sempre olha essas medidas com o pé sempre atrás, né? A gente sempre precisa ficar bem atento. Quarto ponto, é justa a tributação de dividendos? Então, separei 3 pontos aqui. Então, para que seja justo, é necessário uma redução significativa do IRPJ, que fique ali pelo menos similar ao que a gente tem hoje, certo? Outro ponto aqui, é viável tendo em vista que não houve nenhuma reforma administrativa antes da reforma tributária, então a reforma tributária veio, a gente já percebeu ali que existem vários pontos positivos ali, que ela vai simplificar mais o sistema tributário que hoje é complexo, porém, por outro lado, ela acaba aumentando a carga tributária de diversos setores da economia, ou seja, as empresas já vão pagar mais impostos. E com isso, a gente precisa verificar se a redução do IRPJ acaba compensando no final do dia ou se a empresa vai pagar mais impostos de qualquer jeito, tá? Então, a reforma tributária é justamente isso aqui que eu acabei de falar para vocês, né? Então, a gente precisa ficar atento em relação a isso. E o que a gente pode esperar, né? É possível que seja proposto uma redução do IRPJ, mas necessariamente será necessário se verificar se o aumento na simplificação do tributo foi superior à redução de IRPJ. Então, vamos abrir o olho para a gente verificar se vai compensar ou não. Mas, a minha opinião é que provavelmente não vai compensar não, tá? Porque o Estado precisa arrecadar mais. Não teve nenhum tipo de reforma administrativa, não cortaram nada na carne. Como é que eles vão fazer para ter dinheiro para arcar com tudo que eles acabam tendo que gastar, né? O governo gasta cada vez mais e as fontes de receita precisam aumentar, né? É necessário captar mais para poder manter todo o gasto público, tá certo? Então, vamos para o nosso quinto ponto aqui. Qual a previsão para entrar em vigor a possível tributação dos dividendos? Então, a gente tem aqui que a primeira fase da reforma tributária prevê alterações a partir de 2026, finalizando em 2032. A segunda fase, por sua vez, o governo planeja que entre em vigor já em 2024. Mas, para isso, é necessário que seja aprovado até o segundo semestre desse ano. Então, se aprovado até o segundo semestre desse ano, já vai passar a vigorar em 2024 e a gente vai ver os nossos dividendos serem tributados, beleza? E aí, pô, é o final do mundo? O que vai acontecer? Calma que a gente vai ver ainda aqui, tá? Sexto ponto, o que esperar do mercado caso haja de fato uma tributação dos dividendos? Pessoal, o mercado não é bobo, tá? O mercado ele sabe que as coisas vão acontecer, que podem acontecer, né? E a gente tem uma expectativa em relação a isso, tá? Então, o mercado já dá como certo que haverá a tributação. Então, uma vez que o mercado acredita que haverá tributação, ele não espera com que as coisas aconteçam de fato. O mercado já precifica. Então, uma possível tributação dos dividendos já estão em medida, em parte, alocado no mercado, tá? Então, isso já está. Então, a partir do momento, vai ser tributado em 15%. O mercado não vai despencar. Despencou lá, caiu, acabou o Brasil. Não. Provavelmente o mercado vai ficar
similar ao que ele já se encontra ali, né? Não vai ter uma queda absurda e nada disso, né? Então pode ter alguns pontos, algumas ações específicas ali que acabam recebendo mais, distribuindo mais dividendos, aí o mercado pode penalizar um pouco mais elas. Outro ponto são os juros sobre capital próprio, que eu não quero já trazer esse ponto aqui, porque várias pessoas não sabem o que são juros sobre capital próprio, então a gente vai falar sobre juros sobre capital próprio mais à frente nesse vídeo aqui, como que essas empresas podem ser impactadas, as empresas que mais pagam juros sobre capital próprio, tá? Mas de modo geral, não vejo as empresas aí tendo uma queda absurda e o mercado despencando, tá? Então, na casa de 15%, ficará similar a outras alíquotas já cobradas e a reação, de modo geral, deve ser amena, tá? Então, se a gente olha para a tributação na parte de investimentos, a gente tem em renda fixa alíquotas regressivas, né? Começando lá em 22,5% e caindo até 15%. Ah, teve um ganho de capital, geralmente 15%. Né? Então, se a gente vê ali uma tributação em dividendos de 15%, o mercado acaba entendendo que vai ficar similar a outras tributações que já existem no mundo dos investimentos. Tá? Então, algo acima disso pode ter algum rebuliço, digamos assim, um pouco maior. Beleza? Mas 15%, a meu ver, o mercado não vai ter uma reação drástica. Beleza? Próximo ponto que a gente tem aqui é em relação ao que pode acontecer com o JCP, os famosos juros sobre capital próprio, tá? Então, provavelmente, o juro sobre capital próprio será extinto, beleza? E aí, o que é o juro sobre capital próprio para quem não sabe, tá? Então, aqui a gente tem dividendos, né? Que é uma forma de distribuir os lucros para os seus acionistas. Essa forma é isenta. Outra forma que a empresa tem é através de juros sobre capital próprio, só que é cobrado 15% na fonte. Então, por que raios uma empresa optaria por distribuir juros sobre capital próprio, sendo que paga 15% dos dividendos são isentos? Porque aqui, nos dividendos, esse valor é retirado do lucro líquido da companhia. Ou seja, já houve incidência aqui de 25% de RPJ e 9% de CSLL, certo? E em relação ao juros sobre capital próprio, esse valor aqui ele é lançado como uma despesa financeira. Então, não teve a incidência desses impostos aqui. Ou seja, a empresa vai pagar menos impostos, tá? Vai pagar imposto como pessoa física ali na hora que é descontado direto na fonte, né? Foi feita a distribuição, por exemplo, você vai receber aí o juros sobre capital próprio. Você não tem que pagar ainda o imposto, já vai ser descontado direto na fonte. Para ti já entra direto ali e depois você vai declarar que recebeu esse valor lá na tua declaração de imposto de renda. Então, se acabar, o que provavelmente vai acontecer, você não vai precisar mais declarar isso aqui porque você não vai mais receber, tá? Então, na prática, a empresa deixa de pagar 34% como PJ e paga apenas 15% como pessoa física. E o governo tá de olho nisso daqui, tá? Então, provavelmente, isso aqui vai acabar. Então, empresas que utilizam muito essa forma de distribuição serão mais impactadas, tá? Então, a gente tem várias empresas aí, o Infomoney tem uma lista onde eles divulgaram aqui as empresas que mais utilizaram esse recurso aqui. Porque no final do dia é uma forma de pagar menos imposto, tá? E aí o que acontece? Que a gente tem essas empresas aqui. E essas empresas aqui provavelmente serão mais impactadas com o fim do juros sobre capital próprio, que elas acabam se beneficiando mais com isso, tá? Então a gente tem aqui que a ABC Brasil, ela teve participação aqui na distribuição em juros sobre capital próprio de 100% nos últimos 5 anos em média, tá? A Hypera Pharma, 100% também, BTG, 100%, Sabesp, Multiplan, Dimed, M. Dias Branco, DASA, Guararapes e assim por diante. Guararapes aqui 98,1%, né? E assim por diante vai caindo aqui as alíquotas, depois você pode entrar nesse link aqui e verificar, tá? Vou deixar o link aqui na descrição, tá? Aproveitando, se você está olhando já a descrição ali, já deixa um dedo like aí se você está aqui até agora no vídeo e já aperta no botãozinho para se inscrever aqui no canal para ficar a par dos próximos vídeos que a gente soltar aqui e você ficar bem informado. Tranquilo? Vamos aqui para o nosso próximo ponto, que é em relação a os FIIs e FIAGROS, né? Eles não escaparão dessa tributação? Será que os FIIs serão tributados ou não? Então, o que a gente tem aqui é a pergunta que eu te faço, né? Você já ouviu falar desses investimentos de renda fixa aqui, LCI e LCA, né? LCI é investimento de renda fixa ali do setor imobiliário e LCA é do agronegócio. E esses segmentos aqui
são segmentos estratégicos para o governo, tá? Então, ele dá isenção. Então, quando você investe em uma LCI, um LCA, seu gerente foi lá e falou, quer investir aqui numa LCI, que é isento de imposto e tudo mais, tal. Isso é porque o governo quer estimular investimentos nesse segmento da economia. E é justamente o que acaba acontecendo com os FIIs e com os FIAGROS, tá? Então, espera-se que não haja tributação nesse segmento por esses motivos, tá? Eu acredito que o governo vai permanecer com essa política de querer fomentar a infraestrutura do país e tudo mais, tá? Então, eu não teria uma preocupação muito grande em relação aos fundos imobiliários nesse momento. E em relação também às ações, lá, os dividendos e tudo mais, a empresa tem várias outras formas de gerar valor para os seus acionistas, além da distribuição de dividendos, tá? Então, tributar dividendos não é o fim do mundo, tá? A boa parte dos países, Estados Unidos, né, vários outros países aí, economias desenvolvidas, eles tributam os dividendos, tá? E as empresas conseguem continuar crescendo e gerando valor para os seus acionistas, tá? Dividendo ser tributado não é o fim do mundo, até porque o imaginário popular de quem acaba começando a investir é de que o dividendo é um dinheiro de graça que entra para o acionista ali. Só que não, esse dinheiro ele sai do caixa da empresa. Eu sempre falo isso daqui para vocês, né? Porque existe uma ilusão gigantesca de receber dividendo ali e tal. É legal receber dividendo de fato, porém esse dividendo ele sai do caixa da empresa. Saindo do caixa da empresa é parte do patrimônio da empresa. Ou seja, se a empresa ela tinha 10 bilhões de valor de mercado, um exemplo aqui, tá? E ela distribui 1 bilhão que estava em caixa, agora o valor de mercado dela é 9 bilhões. Ela não tem mais aquele 1 bilhão que fazia parte do patrimônio dela, saca? Então não tem almoço grátis, tá? Então eu quero que você compreenda isso daí para não ficar extremamente nervoso, caso seja tributado os dividendos, o que provavelmente vai acontecer. E agora eu tenho uma missão para te dar. Na verdade, eu tenho 3 missões para te dar, cara. A primeira delas é essa daqui, ó. Você tá vendo aqui o vídeo que a gente está assistindo aqui no YouTube, né? Vai ter esse botãozinho aqui, ó, de se inscrever, cara. Se tu não apertou aqui ainda, aperta no botão, tu já vai ver a tua carteira ali subindo ali, na mesma hora tu aperta o botãozinho de se inscrever aqui, você se torna um investidor casca grossa e a tua carteira começa a performar bem, cara. É mágico, é um negócio sensacional. Faz o teste aí e depois conta aí nos comentários se deu certo, tá? E outro ponto aqui que eu quero trazer para vocês é enviar esse vídeo aqui no grupo da família. A família fica mandando lá bom dia com florzinha e tal. Não manda mais bom dia com florzinha para a família. Manda o vídeo aqui do Investidor Casca Grossa que vai ajudar todo mundo a começar a investir direito. Beleza? E o outro ponto é ir lá no meu Instagram. Meu Instagram é esse daqui, o Fê Guimarães, tá? Vai lá, me segue lá, abre caixinha de perguntas praticamente todos os dias pra gente tocar uma ideia lá sobre investimentos. Beleza? Curtiu o vídeo? Então deixa um dedo like aí. A gente se vê no próximo vídeo. Até!